E aí, aqui é o Node, imagine só. Durante uma viagem de avião, Molly começa a se sentir entediada, mas seu pai afirma que eles já estão chegando ao seu destino. Incomodado com a insistência da garota, que afirma não aguentar mais ficar presa naquele avião, Joseph a aconselha a olhar as nuvens pela janela, enquanto se diverte assistindo a um filme de ação. Nessa mesma aeronave, está um padre que pertencia a uma perigosa gangue de Los Angeles e uma freira que reza durante toda a viagem para garantir que o avião pousará em segurança no Canadá. Na tentativa de tranquilizar a mulher, Rodrigues conta como foi que Deus o libertou de uma vida de crimes e afirma que o Todo-Poderoso jamais deixará que algo de mal aconteça aos seus fiéis. Enquanto isso, na cabine de controle, o copiloto vê algo se aproximando pelo radar, mas o piloto decide ignorar o sinal. De repente, Molly diz para o seu pai que viu um tubarão entre as nuvens, mas Joseph afirma que isso é algo absolutamente impossível, pois tubarões não podem voar. Nesse momento, um cardume se aproxima do avião e todos eles estão sendo pilotados por soldados alemães que planejam interceptar a aeronave. Depois de pular no avião, um dos soldados usa uma ferramenta para abrir um buraco na lataria e consegue invadi-lo. Nessa hora, o tubarão voa em direção à cabine de controle e ataca os pilotos. Em seguida, o invasor aparece com duas armas e começa a atirar em toda a tripulação. Depois de eliminar a aeromoça com inúmeros disparos, o soldado alemão ataca os sobreviventes e elimina todos os passageiros, inclusive o padre, que tenta usar uma cruz de madeira para afastá-lo. Durante o ataque, outro tubarão destrói a lataria do avião para devorar os corpos das vítimas e arranca a poltrona de Joseph da aeronave. Após arremessar o homem nas turbinas, o predador se aproxima do avião para que a soldado alemã possa invadir. Nesse momento, a mulher com cara de zumbi retira o seu capuz e parte os corpos dos poucos sobreviventes que ainda restaram. Depois de destruir o avião, os soldados fogem e quando a aeromoça vai pegar uma máscara de oxigênio, ela acaba sendo destruída por uma mala. Após a queda do avião que estava a caminho de Vancouver, o controle de tráfego aéreo começa a suspeitar que os tripulantes daquele voo tenham sido vítimas de um ataque criminoso. Naquela manhã, um ex-soldado alemão que realizou inúmeros experimentos durante a Segunda Guerra Mundial coloca em seu pescoço um líquido que permite que ele esteja vivo e saudável aos 115 anos de idade. Essa substância é capaz de reestruturar a sequência de DNA das células do usuário para diminuir a decadência celular. De tempos em tempos, Klaus Richter precisa tomar esse composto para que seu físico seja aprimorado, de forma que ele fique com o vigor de uma pessoa de 75 anos. Naquela tarde, o homem descobre que o passageiro que estava no assento 270 conseguiu gravar um vídeo de um dos criminosos se aproximando da aeronave, e sua filha Angelique afirma que a autoridade de aviação civil cuidará disso. Enquanto isso, Tyler e Rachel estão no local dos destroços do avião, que caiu entre a Groenlândia e a Islândia. De acordo com a contagem de documentos encontrados, haviam cerca de 157 passageiros e 7 tripulantes a bordo. O voo NHL-234 desapareceu do radar às 7h02 da noite e a busca foi iniciada imediatamente pelas autoridades islandesas. Até agora, somente 8 corpos foram encontrados, e Tyler afirma que assim que obtiver mais informações a respeito daquele acidente, entrará em contato com Klaus novamente. O soldado desconfia de que este ataque esteja relacionado a um objeto não identificado que foi encontrado no Ártico e envia Diabla para ir até lá investigar. Ao se deparar com aquela nave enterrada no gelo, a mulher se espanta e afirma que aquilo parece algum tipo de navio de guerra. Assim como ela, o Dr. Weber relata nunca ter visto nada parecido e conta que foi por isso que decidiu pedir a ajuda de Klaus para descobrir o que é aquilo. Segundo ele, uma dupla de cientistas foi enviada para fazer uma investigação e Weber pede que Diabla acompanhe os passos deles através de uma câmera de transmissão ao vivo. Nesse momento, ela descobre que Maynard e seu namorado estão em um momento romântico, mas acabam sendo interrompidos quando um soldado alemão aparece e remove a cabeça do Dr. Kemmler com um único golpe. Apavorada, Maynard chuta o demente e em seguida pega uma arma para atirar nele.
Ao ver a cientista em perigo, Diabla imediatamente sai do carro para ir ao encontro dela e pede que Weber vá buscar ajuda. Após eliminar um dos inimigos, Maynard tenta fugir, mas acaba sendo capturada por outro inimigo que a arrasta para o tanque dos tubarões. Quando chega na sala onde o casal estava, Diabla encontra o corpo sem cabeça do Dr. Kemmler e, mesmo sabendo que sua vida está em perigo, ela decide continuar a sua busca. Enquanto isso, Maynard está pendurada de cabeça para baixo e grita por ajuda quando, de repente, um tubarão se aproxima para abocanhar a sua cabeça. Logo depois, os outros predadores entram em cena e devoram o restante do corpo da mulher. Ao caminhar por aquela nave obscura, Diabla se depara com uma sala repleta de soldados zumbis e nota quem são aqueles monstros. Quando se depara com aquelas dezenas de corpos, a mulher se apavora e decide gravar um vídeo para enviar ao seu pai. Com medo do que pode acontecer com sua filha, Klaus ordena que Diabla saia dali imediatamente, mas a mulher decide ignorá-lo e continua sua procura pela doutora Maynard. De repente, a mulher é surpreendida por um ataque, mas consegue se livrar do seu inimigo com um machado. Porém, logo depois, outros 2 zumbis aparecem e ela usa os espinhos de sua bota para atacá-los. Em seguida, Diabla usa suas habilidades de combate para derrubá-los e finalmente consegue eliminar os seus inimigos para seguir seu caminho. Nessa hora, uma tropa de soldados chega à nave na companhia de seus tubarões voadores. E ao se deparar com aqueles monstros, Diabla tenta fugir, mas acaba sendo atacada. Após derrubar a mulher, a zumbi coloca uma substância em seu peito, mas Diabla continua consciente. Então ela se levanta para tentar escapar e pula para fora da nave. Enquanto se agarra ao gelo, a mulher vê inúmeros tubarões voadores sobrevoando as nuvens e de repente eles se tornam invisíveis. Nesse instante, o navio que estava atracado na neve afunda no gelo e também desaparece. Após sobreviver a uma batalha contra zumbis, Diabla decide retornar aos Estados Unidos e é internada para que os médicos possam fazer alguns exames, a fim de descobrir o que é aquela substância que foi colocada em seu corpo. Enquanto está hospitalizada, a mulher recebe a visita do seu pai e sua irmã e afirma nunca ter visto nada parecido com o que encontrou no Ártico. Após repreender a sua filha por sua atitude imprudente, Klaus vai embora e coloca novamente em seu pescoço um líquido que o faz rejuvenescer. Depois de receber alta, Diabla volta para casa e, enquanto toma banho, começa a sentir sintomas estranhos se propagando pelo seu corpo. De repente, a mulher começa a se contorcer e acaba caindo no chão. Alguns minutos depois, ela consegue se recompor e desce as escadas para se juntar à sua família na cozinha. Durante o jantar, Klaus confessa que esteve envolvido no projeto Hemmelsfaust, idealizado por um cientista alemão chamado Hans, durante a Segunda Guerra Mundial. Segundo ele, esse cara foi pioneiro na cirurgia de mutação genética e em 1944, os alemães estavam desesperados para criar super armas eficazes para vencer a guerra. Sob ordens de Hans, Martha redigiu a carta que seria enviada ao alto comando, informando sobre o sucesso do projeto. Após ditar todo o conteúdo da carta, o cientista recebe a visita do Marechal Hermann, que antes de entrar na sala coloca em si mesmo a substância rejuvenescedora. Durante a conversa, Hans descobre que todo o esquadrão de Hermann foi destruído por pilotos britânicos em uma emboscada, e o homem pede sua ajuda para virar o jogo. Depois de ouvir todas as lamentações do Marechal, o doutor garante que o projeto que está prestes a apresentar é capaz de virar a maré em favor dos alemães. Nesse instante, Hans mostra para Hermann o vídeo de apresentação do seu projeto, no qual ele conta que construiu uma arma poderosa chamada K7B. Sob o comando do Dr. Klaus Richter, foi criado um composto de ação regeneradora que reconstrói os tecidos humanos, tornando o corpo dos soldados alemães completamente invulnerável. Até o momento, a pesquisa não foi totalmente concluída, mas tudo indica que o K7B pode prolongar a vida dos seus usuários. Se isso for verdade, o alto comando poderá viver por centenas de anos e terá a chance de expandir o seu império por todo o planeta. Os testes comprovaram que, ao ser usado por mulheres, a substância de combate leva à zumbificação devido à estrutura celular feminina. Em primeiro momento, as
As mudanças físicas e o comportamento agressivo podem parecer estranhos, mas também são acompanhados de efeitos positivos, como aumento de força e resistência. Dessa forma, as mulheres alemãs também poderão se juntar ao exército para ajudar a combater as forças inimigas. Na tentativa de reviver os soldados que foram eliminados na guerra, Hans pretende usar aviões para pulverizar o K-7B sobre o campo de batalha, para criar um exército de zumbis que lutará em favor da pátria alemã. Como se essa estratégia já não fosse bizarra o suficiente, o plano não para por aí, pois os zumbis irão marchar em fileiras até a fábrica de armas para embarcar em suas máquinas de combate, que são nada menos do que tubarões voadores. Combinado com os super soldados, esses animais se tornam máquinas invencíveis, pois além de serem equipados com motores a jato e armas de alto desempenho, eles são capazes de ficar invisíveis. Após assistir aquela bela apresentação, Hermann fica impressionado e afirma estar em dívida com Hans, pois a invenção dele iria garantir a vitória dos alemães naquela guerra. Porém, a verdade é que nos meses seguintes, o projeto Hemmelsfaust demonstrou ser um verdadeiro fiasco, e Hermann logo percebeu que o seu império não viveria por muito mais tempo. Porém, ele viu um grande potencial na pesquisa de Hans e decidiu dar prosseguimento ao projeto, que foi liderado por Klaus. Ao descobrir a verdade sobre o passado de seu pai, Angelique e sua irmã se sentem decepcionadas com ele, pois agora que aqueles tubarões geneticamente modificados estão à solta, ninguém mais está seguro. Segundo Klaus, existem apenas 20 daqueles monstros, mas o homem afirma que juntos eles são capazes de destruir cidades inteiras. Ao final da guerra, quando seus inimigos estavam prestes a vencer a batalha, Klaus tentou convencer Hans a ficar e lutar, mas o cientista decidiu trair o seu próprio país e fugir com as amostras de K-7B que sobraram, pois sabia que a guerra estava perdida. Furioso, Klaus tentou impedi-lo de fugir, mas acabou sendo atingido por um disparo no peito e decidiu usar a substância em si mesmo para tentar salvar a sua vida. Enquanto tenta sair do país, Hans envia um grupo de soldados para eliminar os membros do exército russo que encontra pelo caminho, usando armas e lança-chamas para destruir os seus inimigos. Após a guerra, Klaus se mudou para o ocidente e trabalhou para os militares americanos em um projeto ultra secreto, que reuniu os melhores cientistas alemães do Instituto de Pesquisa do Exército Alemão. Como já estava farto das ideias malucas de Hans e não via mais nenhuma saída para que a Alemanha saísse vitoriosa, Klaus decidiu mudar de lado e ajudar os Estados Unidos a vencer a guerra de uma vez por todas, para ganhar a confiança do exército americano. Naquela tarde, ao assistir o noticiário, Klaus e suas filhas descobrem que várias cidades da Europa estão sob ataque, incluindo Londres, Barcelona e Berlim. Todas essas capitais estão sendo simultaneamente atacadas pelos Sky Sharks, e a notícia sobre esses ataques está sendo transmitida ao vivo na TV. Após assistir aquele caos, Klaus afirma que ele tem menos de uma semana para eliminar os soldados zumbis e seus tubarões antes que eles ameacem a vida de toda a humanidade. Para garantir que essa ameaça seja contida, o cientista decide convocar uma reunião do Conselho de Guerra, pois agora é hora de contra-atacar. Com o auxílio de Angelique, Klaus entra em contato com Colbert e o Dr. Katsubi, o japonês especialista em tubarões. Para completar a equipe, o homem decide contatar o General Frost e informa que a pesquisa que ele ajudou a desenvolver 70 anos atrás não foi destruída como ele imaginava. A verdade é que o K-7B estava apenas adormecido e agora retornou para assombrá-lo com consequências desastrosas. Após informar a cada membro da equipe sobre as aberrações que eles terão que lidar, Klaus e Angelique conseguem convencê-los a se unir nessa missão para acabar com as criaturas zumbis. Enquanto desabafa com seus novos parceiros, Klaus afirma ter se arrependido amargamente de ter ajudado a criar aqueles monstros. Se eles sofrerem mutação, o que provavelmente acontecerá em breve, serão ainda mais difíceis de destruir. Graças à habilidade de camuflagem furtiva que esses animais desenvolveram, eles são capazes de se esconder de seus inimigos. Então Klaus precisará desenvolver um aparelho para interromper os pulsos do sonar dos Sky Sharks, pois assim sua invisibilidade será impossibilitada
afetada. Devido ao que aconteceu com o voo NHL-234, todas as viagens aéreas foram canceladas, a fim de evitar o risco de um novo ataque zumbi. Após providenciar todo o material necessário, Klaus entra em contato com Tyler e o orienta a usar o antídoto nos soldados zumbis, se tiver a oportunidade, pois assim eles voltarão ao normal. Enquanto isso, Diabla está prestes a pegar um avião com sua irmã para eliminar os tubarões, mas Angelique percebe que ela não está bem e pergunta o que está acontecendo. No entanto, a mulher se recusa a falar sobre seus sintomas e afirma que está apenas se sentindo um pouco cansada. No aeroporto de Paris, o voo a caminho de Nova York acaba de ser confirmado e os passageiros comemoram alegremente o fato de finalmente poderem ir para casa. Porém, assim que a aeronave decola, o cardume de Sky Sharks entra em ação. Entretanto, o que eles não imaginam é que aquele avião é apenas uma isca usada para atraí-los, pois há uma equipe tática a postos para se livrar dos predadores. O que tanto os tripulantes quanto os passageiros não imaginam é que todos eles estão servindo de isca numa missão extremamente perigosa e suas vidas estão em risco. Alguns minutos após a decolagem, um dos passageiros avista algo estranho se movimentando entre as nuvens e avisa aos demais. Nessa hora, os soldados zumbis já estão no teto da aeronave, se preparando para invadir, e atacam um casal que estava namorando no banheiro do avião. Ao ver a cabeça do seu namorado destruída, Lucy se desespera e consegue fugir da cabine. Quando se deparam com a jovem naquele estado, os passageiros entram em pânico, pois suas suspeitas acabam de ser confirmadas. Nesse instante, o piloto também é atacado e o seu corpo acaba sendo arremessado direto na boca do tubarão. Após eliminar a copiloto, a soldado zumbi vai atrás da aeromoça e a golpeia com sua lâmina. Enquanto isso, do lado de fora, outro membro do esquadrão zumbi atravessa a carcaça do avião com um cabo de aço. E com a ajuda do seu parceiro que segura o cabo do outro lado, ele remove a cabeça de todos os passageiros. Depois de ver o seu namorado sendo eliminado, Lucy tenta fugir e corre em direção à cabine do piloto. Porém, durante a fuga, seu corpo também acaba sendo atingido pelo cabo e se parte ao meio. Enquanto os poucos sobreviventes são atacados com armas e lança-chamas, Tyler e sua equipe se preparam para fazer o primeiro ataque e ativam o pulso do contrassonar. Ao fazer isso, eles conseguem atingir o objetivo de eliminar o cardume de tubarões voadores, mas a aeronave também é afetada e metade da lataria é removida, acabando com todas as chances de qualquer passageiro se salvar. Além disso, a pior parte é que após o ataque, alguns tubarões sofrem mutações genéticas e conseguem se defender do efeito daquele pulso de energia. Quando descobre que os seus inimigos não foram eliminados, Tyler percebe que terá que usar o antídoto do K7B que Klaus entregou para ele. Segundo o agente, aquela é a substância que está impedindo Diabla de se transformar em zumbi. Então, se ele conseguir usá-la contra o exército, terá maiores chances de vencer aquela batalha. Após a eliminação de todos os tripulantes, o avião começa a perder altitude e incendeia durante a queda livre. Preocupada com o que está para acontecer, Angelique entra em contato com seu pai para informar a gravidade da situação, e Klaus novamente afirma estar arrependido do que fez, pois não queria colocar a vida de todas aquelas pessoas inocentes em perigo. Foi ideia dele usar aquela aeronave repleta de passageiros como isca, mas ele acreditava que os seus homens seriam capazes de eliminar os tubarões antes do ataque. Mais uma vez, os planos de Klaus não ocorreram como esperado, e ele garante que irá se aposentar assim que aquela situação se resolver. Após dizer isso, o homem pergunta como Diabla está, e Angelique conta que sua irmã insiste em esconder os sintomas, mas ambos sabem que ela pode se transformar a qualquer momento. Nessa hora, Klaus confessa algo que sua filha ainda não sabe e informa que todas as pessoas que foram infectadas pelo K7B estão conectadas. Isso significa que os zumbis podem sentir que Diabla está por perto e desejam entregá-la à sua equipe, pois a veem como um deles. Quando descobre que os Sky Sharks estão a caminho de Nova York, Klaus entra em contato com o General Frost
West para informá-lo sobre a possível ameaça. O cientista acredita que os zumbis alemães estão indo para a cidade à sua procura, pois ele é a única pessoa no mundo capaz de criar um antídoto para reverter a sua programação. Para evitar que milhões de pessoas percam a vida por sua causa, Klaus decide dar início ao projeto Dead Flash, que foi criado quando os Estados Unidos perderam a Guerra do Vietnã. Em 1946, Klaus chegou ao país e serviu como ajudante do exército americano até 1968. Foi nesse momento em que o cientista entrou em cena com o projeto Dead Flash, com o objetivo de criar o soldado perfeito, resiliente, indestrutível e imparável. Depois de eliminar facilmente um grupo de soldados vietnamitas, Klaus ordenou que sua equipe jogasse o K-7B em seus corpos para que eles se transformassem em zumbis e atacassem o exército inimigo. Naquela noite, os zumbis atacaram o acampamento Hammerhead e o Dr. Green começou a controlar remotamente a marionete que Klaus criou. Graças aos neurotransmissores implantados em seu cérebro, Damian pôde ser controlado através de uma conexão sem fio e usou sua força sobre-humana para eliminar os adversários com suas próprias mãos. Porém, a adrenalina agora presente no sangue do Dr. Green fez com que a transmissão de seus movimentos fosse interrompida. Nesse momento, Damian conseguiu arrancar o neurotransmissor implantado em seu cérebro e começou a perseguir descontroladamente qualquer um que aparecesse na sua frente, sem a capacidade de distinguir entre inimigos e aliados. Graças a esse imprevisto, o experimento foi um fracasso, mas agora, com a ajuda da nanotecnologia moderna, Klaus acredita ser capaz de corrigir o seu erro. Em determinado ponto da missão, Diabla não consegue mais segurar os sintomas causados pelo efeito da substância em seu corpo e acaba se transformando em zumbi. Nesse momento, ela abre os portões e permite que o exército de monstros invada a nave, colocando a vida de toda a sua equipe em perigo. Porém, ao ver os Sky Sharks se aproximando da aeronave, Klaus vai atrás deles e consegue alcançá-los. O cientista está a bordo de um tubarão gigante que, após abocanhar alguns daqueles monstros, começa a atirar em todos os predadores que encontra pela frente. Enquanto isso, seus agentes continuam a bordo, lutando contra os zumbis invasores. Ao ver Tyler vencendo o duelo e arremessando o soldado alemão para fora da aeronave, Diabla decide atirar nele. Em seguida, ela vai atrás de sua irmã, mas quando está prestes a atirar, Angelique consegue retirar a arma de suas mãos e coloca o antídoto em seu pescoço. Ao fazer isso, as células do corpo de Diabla imediatamente começam a voltar ao normal, enquanto Klaus continua lutando contra os Sky Sharks. Logo depois de seu tubarão gigante devorar mais um grupo de predadores, os últimos 4 Sky Sharks remanescentes se unem em um ataque para derrubar o seu inimigo, mas Klaus consegue atingi-los com seus mísseis. Depois da explosão, os monstrengos acabam caindo no oceano, de onde nunca deveriam ter saído. Ao ver o céu chover tubarões, o General Frost comemora a vitória e Diabla volta ao normal após quase eliminar toda a sua equipe. Por sorte, Tyler conseguiu sobreviver ao disparo que levou e agora está seguro, pois todos os zumbis foram eliminados. Após se redimir do seu erro, arriscando sua própria vida para eliminar os zumbis e seus Sky Sharks, Klaus faz uma chamada com suas filhas e afirma que finalmente se sente pronto para se aposentar. E aí galera, mas e vocês, o que acharam dessa história? O que fariam se avistassem o Sky Shark voando pelo céu? Deixa aqui embaixo nos comentários. Vejo vocês no próximo recap aqui do canal. Até lá!